terminei o curso de formação de educadores infantis aqui na Alemanha. Terminei, passaram todas as provas. Na verdade, a tese, né, de conclusão de curso foi em março. E essa foi uma das primeiras provas. Foram 4 ou 5 provas principais, fora as provas normais de cada matéria, né? Mas, pois eu fiz a tese, né, de conclusão de curso a respeito da influência das músicas latinas no bem-estar de crianças entre 3 e 6 anos, o que na verdade pode ser também estendido para outras faixas etárias, né? Mas eu peguei 3 a 6 anos porque a faixa etária principal dessa formação, né, de educadores. A gente pode trabalhar, na verdade, com crianças e adolescentes de 0 a 18, né? Mas depois dessa formação, aí tem que fazer outras pequenas formações e tal, né? Especializações e tal. Mas eu fiz, né? E aí foi muito bom, uma nota muito boa. Pessoal, realmente nunca tinha pensado nessa possibilidade. Já tinha pensado assim, mais ou menos, né? Uma vez ou outra, um trabalho ou outro, falando alguma coisa a respeito de música latina, mas não tão específico nesse sentido, o que me motivou a continuar também a pesquisar a respeito disso, pesquisar e aplicar, né? Porque aqui nessa área tem muita teoria, mas tem muita prática também, no dia a dia das crianças e dos adolescentes e tudo mais. Então, de várias formas, né, eu vou tentar expandir esse pensamento e esse projeto, né? E a conclusão foi muito boa, foi uma nota muito boa, o que na verdade um pré-requisito para a outra prova oral dessa tese, né, que é a defesa, digamos assim. Então, quando você tem uma nota boa na tese, aí você vai entrar com essa nota boa para poder juntar com a da prova oral, né, da defesa oral desse TCC. Então, as duas provas foram muito boas, foram nota máxima. E aí teve a prova principal, né, que na verdade é uma prova escrita que é atrelada a uma das matérias, é a matéria principal, né, que é de deixa eu traduzir aqui na cabeça, desenvolvimento, peraí, deixa eu ver aqui, formar, ou no caso vamos dizer formar, né, formar Entwicklung é desenvolvimento, formar o desenvolvimento e a formação, formar, desenvolvimento e formação, que na verdade são aspectos como como é que chama? Sala, né, o local, né, onde a criança vai, na questão de materiais, na questão psicológica também, né, entre crianças, né, pedagogia de grupo, né, e vários outros tópicos relacionados a coisa prática, né, e aí com um fundamento teórico. E essa prova, ela durou 4 horas, como vestibular, na verdade, naquela época do Brasil. Hoje tem o Enem, né? Mas naquela época tinha o vestibular e essa prova foram 4 horas, né, de prova. Então, a gente estudou aí 3 anos para poder entrar nessa prova, que a gente, na verdade, são vários temas, né, que eram possíveis de entrar na prova. E aí desses 9, são 9 temas que poderiam entrar, desses 9 cortaram 2 e a gente a gente estudou 7, né, dos temas, e aí poderiam estar misturados, ou 2 temas ou 3 temas desses temas, entendeu? Numa história só, porque todas as provas que a gente teve foram mais ou menos umas 50 provas, mais ou menos, no curso todo. Todas as provas tinham uma história no começo,
E essa história era realmente era uma história falando falando de alguma situação que não era otimizada, né? E o que é que você, como educador, poderia melhorar essa situação, né? Então, né, muito de entender o que muito de analisar e muito de ser criativo para poder resolver o problema. Então todas as provas eram assim, às vezes eram provas de 45 minutos e às vezes de 1h30, mas na final foram 4 horas, e o que deu, na verdade, tranquilo. Eu consegui sair aí uma meia hora antes do final. Tinha estudado bastante, com muito, não só o que estava, né, nos livros e tal, mas também outras possibilidades de conexão, né, de um assunto e outro e tal. E aí eu estudei bastante, estudei mais do que era necessário para poder fazer a prova, e aí deu tudo certo. Não tirei a nota máxima, mas tirei uma nota muito boa, então foi suficiente para passar bem na prova, né? Na prova principal, que a gente recebeu acho que 3 semanas depois o resultado. E aí, com esse resultado, aí você tem a nota pré-requisito para a prova oral, né? A prova oral obrigatória, que na matéria onde você teve não o pior, mas o menos bom, né, digamos assim, desempenho não durante a formação toda, mas durante o 3º ano só, que foram as notas que eram válidas para digamos, o certificado final, né, o diploma, digamos assim. E aí teve a prova oral, que foi numa matéria lá que era falando sobre profissionalismo na profissão, profissionalismo como é que chama? O agir profissional, exatamente, o agir profissional nas instituições pedagógicos sociais, né? No caso, kindergarten, kita, né? Tudo que envolve isso aí. A gente inclusive também teve um tema nessa matéria, que era falando sobre as diferentes instituições que tem no sistema sociopedagógico aqui, né, na Alemanha, o que é bem interessante também. Eu não sei se tem toda essa estrutura no Brasil, ou se no Brasil tem mais estrutura do que aqui, né? Eu vou pesquisar mais a respeito, mas é bem interessante. É um pouco seco, né, porque é muita teoria, mas é interessante, né? Bem, e aí eu fui para essa prova. Eu estudei bastante também. Na verdade, a gente soube uma semana antes da prova oral, né, qual era o assunto da prova, qual era a matéria da prova, e dessa prova você tinha que estudar todo o assunto, né, da lição 1 até a lição final, para poder fazer. Não tinha nenhuma como é que chama, eita, que eu esqueci a palavra, peraí. Não tinha nenhuma especificação, né, se é da lição 1, lição 4, né, tema 1, tema 4, tema 6, era tudo possível, né? E aí é engraçado, porque tanto essa prova quanto a prova oral do TCC, elas contam 2 vezes, ou seja, se você tira uma nota máxima, essa nota vai ser duplicada, adicionada a nota, né, escrita, e divide por 3, e aí essa é a sua prova, a sua nota final. Então é bem importante, né? Então, e são tempos curtos. Uma prova foi 15 minutos, né, da defesa do TCC, e a outra prova foram 10 minutos. Então, assim, você na segunda prova, na prova oral, né, na prova final oral, você recebia realmente um documento, né, com a situação, ou a frase, alguma coisa assim, as perguntas, para você se preparar durante uns 10 minutos, mais ou menos, uns 8 a 10 minutos. E aí você fazia suas anotações e tal, e você ia encontrar os professores para poder fazer a prova, né, responder
essas 3 perguntas, né? E essas provas curtinhas duplicam, né, a nota. Então você fica meio nervoso. Mas deu tudo certo. Eu não tirei a nota máxima também nessa prova, tirei uma nota muito boa, né? Um pouco abaixo do sistema do Brasil 10, né? Porque na verdade o sistema daqui de notas, não sei se eu já contei em outro vídeo, é de 6 a 1, ou seja, vai diminuindo, né? De 6 é a pior nota e 1 é a melhor nota. Então você tira 1, é como se você tirasse 10 no Brasil, você tira 2, é como se tirasse 8, digamos assim, e aí vai baixando. E aí de escola para escola varia a média, né? E tal. Porque na verdade você tem, de cada matéria você tem uma prova, e aí juntando tudo, dividindo pelo número de matérias, você tem a sua nota final, né? Mas era muito assim, tipo, pô, você, né, estuda bastante para as provas escritas e escreve em TCC e tal, vale uma vez, e esses 10 minutinhos, esses 15 minutinhos valem 2 vezes, né? Então é meio estranho para mim, mas é assim, né? E aí pronto, aí acabou, né? Quando acabou a última prova, que foi essa prova oral, então eu terminei oficialmente o curso, né? Na questão das provas e tudo mais, e passei todas as provas, passei todas as matérias, tranquilo, assim, tranquilo, modo de dizer, né? Sem ter risco de, tipo, não passar, né? Mas pois é, e agora eu tô indo, na verdade, na escola, na faculdade, né? Que na verdade essa semana e a próxima semana tem aula ainda, mas assim, né? Como já acabaram todas as provas oficiais, então é meio que facultativo. Ninguém tá, digamos, autorizado a ficar em casa, ou então aí para onde trabalha, né? Para o kindergarten, o berçário, né? Onde o pessoal lá trabalha. Eu acho que eu já escrevi, eu já fiz também em outro vídeo uma geral sobre as instituições, né, que as pessoas trabalham, e sobre o sistema daqui desse estudo, né, dessa formação. Mas só para dar uma repetida, na verdade a gente tem uma formação com prática integrada, ou seja, com estágio integrado. Você, na mesma semana, você tem você vai para a faculdade e vai para o trabalho, digamos assim, né? E o trabalho, essa instituição é quem vai lhe contratar, e aí elas fazem essa parceria com a faculdade, e aí eles digamos, né, você tem um contrato assim de full time, né, de tempo integral, mas você vai, né, 3 vezes aí na semana na faculdade, e 2 vezes na semana você vai na instituição lá, ou no kindergarten, ou o que for, né, onde você trabalha. Mas é isso, um resumaço. Então passaram as provas e, né, consegui ser aprovado e tal, e vai ter essa semana, a próxima semana ainda oficialmente aula. Os professores têm que ir também para lá e tal, e os alunos não têm que ir, né? Quem quiser vai. Aí eu tô indo lá, e aí no dia 25 vai ser a nossa cerimônia final, né, de conclusão e tal. E aí mas acabou só a parte teórica, só a parte da faculdade, porque aí eu vou continuar a partir desse dia, a partir do dia 25, no caso do dia 26, passar aí todos os dias como é que chama? No kindergarten, onde eu tô trabalhando. Então acabou a parte teórica, mas a parte prática ainda tá rolando, né? E vai rolar até o dia 11 de agosto. Então são 2 semanas e meia indo pro kindergarten, mas já como educador oficial, né? E assim, mas na verdade o contrato fica o mesmo, né? De estagiário, digamos assim, mas
você já acabou todas as provas e tal, então, né, chegar lá e trabalhar normal, como estava trabalhando sempre, só que né, com as provas já terminadas, e isso é um alívio muito grande, né, porque você não precisa fazer mais nada assim em relação à prova e tal, então você está mais tranquilo. E é verão, né, ontem fez 35 graus aqui, né, que a Alemanha é conhecida como um país que é frio e tal, né? Mas no verão, às vezes o bicho pega aqui. Tem alguns dias que são extremamente quentes, né? Digamos assim, de 35, vamos dizer aí, até... Assim, eu nunca peguei 40 graus, eu peguei assim uns 37, né? Mas em outros lugares da Europa, realmente, também tem alguns lugares que bateram um recorde aí de temperatura. Mas é isso, terminei, né, o curso, e assim, né, um alívio, né, durante 3 anos e tal, e aí as possibilidades, né, que isso abriram também na minha mente, né, do que fazer, e não somente, eu não vou ficar somente nessa área, eu vou, né, fazer outras áreas também, trabalhar em outras áreas, mas com esse embasamento teórico muito bom da faculdade aqui, né? E assim, o contrato vai até o final de agosto, né? E no dia 31 de agosto termina o contrato. E aí eu tô vendo quais são as outras opções que eu tenho a partir de setembro, mas eu vou estar de férias aí até mais ou menos dia 7 de setembro, que é a independência do Brasil. Mas eu vou estar aí de férias até esse dia, e aí passar mais alguns dias, um fim de semana, e aí eu vou começar a trabalhar de novo. Ainda não sei exatamente onde, né, qual local, mas tem muitos locais, porque realmente aqui estão faltando mais, se eu não me engano, mais de 200 mil educadores nessa área, né, na área de educação infantil. Por vários motivos, né, por vários fatores e tal, mas esse é mais ou menos o número do pessoal que está faltando nessa área, né? E inclusive na área da saúde também, né? De enfermeiros e tal, enfermeiras, cuidadores e tal. Né? O sistema educacional e de saúde aqui, digamos que ele funciona, né? Você vê, né, que as coisas funcionam, mas não funcionam como deveriam funcionar, né? É bem assim, é de se analisar, porque muitas vezes no Brasil eu por exemplo, né, tinha essa ideia, porque na Alemanha seria tudo perfeito, né, na questão de educação e tal, e a educação realmente foi um dos fatores que tiraram a Alemanha da crise, né, lá pelos anos 40, 50, na verdade 50, no pós-guerra. E aí tá bem defasada, né? Depois eu vou também dar uma geral nessa questão aí da educação aqui na Alemanha. Mas enfim, e aí meus projetos, um dos projetos novos que eu tô, né, pleiteando para depois dessa faculdade é justamente alimentar mais o canal do Instagram, mas também mais do YouTube, né, para poder falar a respeito desse sistema educacional aqui, como foi minha formação, falar de educação aqui, né, que digamos que tem essa coisa de educação e formação, né, educação informal e educação formal, que são inclusive 2 ministérios diferentes, né, que cuidam aqui. E falar toda a minha trajetória aqui no curso, né, de assuntos do curso, da faculdade, que também são comparáveis aos do Brasil, e também pegar muita informação do Brasil, né, o que é que a Alemanha pode aprender com o Brasil, o que é que o Brasil pode aprender com a Alemanha. Então, né, fazer essa ponte aí de conhecimento entre esses dois. E assim, vai ter algumas coisas, muitas coisas teóricas, mas também muitas coisas práticas, né? Tanto educação parental quanto educação também informal, né? Para a gente fazer essa comparação tanto do Brasil, né, do sistema do Brasil, né, tanto de creche quanto de, né, educação infantil e tal, e de escolas, quanto educação superior e tal. E assim, na parte da educação superior não tem muita diferença, né?
mas a gente vai ver umas diferenças aí também, até como é que chama? No lidar, né, das pessoas, né, dos educadores, das educadoras com as crianças, né, nos dois países diferentes, né, que tem bastante diferença, mas que fica aí, tem muita coisa semelhante também, né, então é isso aí. Eu cheguei aqui na faculdade agora, eu estou subindo lá, e é isso, eu acabei meu curso e então, os próximos projetos estão chegando aí, mas eu quero que você siga lá no YouTube, que chama Educadores Mundiais, né? O mesmo daqui do Instagram, mas para entrar lá que a gente vai também, se vocês tiverem também algumas perguntas e tal a respeito, né, do sistema educacional aqui na Alemanha, então se eu, né, se eu tiver conhecimento sobre, eu vou responder, né? Então é isso, até a próxima e vamos se ver. Falou!